Hey guys, how are you? Estou aqui novamente, né? E tô passando pra gente conversar um pouquinho sobre ah, os nossos conteúdos que a gente vai estudar até o final do ano, beleza? Eu na última aula falei pra vocês sobre o portfólio. Então, de que forma eu vou avaliar vocês? De que forma eu quero que vocês organizem os estudos de vocês em casa, no caderno de vocês? Vai ser um portfólio, que é um caderno separado, onde vocês vão utilizar da criatividade de vocês para deixar ele arrumado, organizado, né, e decorado, contendo todo o conteúdo solicitado por mim, né? Então, a partir de hoje, dessa aula, eu quero que vocês comecem a anotar o que eu pedi nesse portfólio, tá bom? É importante a gente conversar porque é sobre o conteúdo anual, teve mudanças, né? Com tudo isso que a gente acabou vivendo, né? A gente teve que interromper a sequência das nossas aulas para depois retomar, enfim. Nós, professores, no início do ano, organizamos o planejamento anual, como está escrito aqui nesse documento, para 3 trimestres, né? Trimestre 1, 2 e 3. Porém, a gente hoje já não tem mais essa separação, essa subdivisão, mas a gente precisa manter a ordem, a organização do conteúdo. Sobre os objetivos do conhecimento, é o conteúdo que vocês precisam aprender, certo? E do início até lá no final, há algo semelhante, que é a interpretação textual para a realização das questões do Enem do vestibular. Então, de que forma a gente vai fazer isso? A gente vai passar por técnicas de leitura, técnicas de tradução, né? A gente vai ter que daí relembrar algumas questões gramaticais que mais caem no Enem, vestibular, para vocês assimilarem com o que vocês devem responder, certo? Então, por isso que vai passar por todo esse conteúdo que precisa ser estudado, só que de uma forma mais diferente. Porque agora, tá no finalzinho do mês 7, a gente precisa focar em nossos estudos, né? No conteúdo de Enem, de vestibular. O que cai de inglês no Enem, no vestibular. Né? Faz alguns dias que saiu as datas, né, definitivas do Enem. O Enem Impresso ele vai ser dia 17 e dia 24 de janeiro de 2021. O Enem Digital, dia 31 de janeiro e dia 2 de fevereiro de 2021. E os resultados saem dia 29 de março. Então, quem se inscreveu, quem está interessado, quem quer realmente se aprofundar nisso, né, então eu sugiro que anote essas datas, se organize. Porque a gente vai ter aula até ali na metade de dezembro, certo? E vocês vão ficar um pouquinho mais de um mês aí, até do final das nossas aulas até o Enem, sem aula, que vai ser férias. Então, a gente vai ter que aproveitar ao máximo esse tempo que a gente está junto para estudar. Por isso que eu preciso que vocês tirem dúvidas, que vocês mandem sugestão de aula, de conteúdo, o que vocês veem que é importante e realmente necessário para vocês, para a realização dessas provas, ok? Eu linkei o que mais cai de inglês nas provas, né? Então saiu alguns tópicos. O primeiro é a contextualização de vocabulário. Né? O que é isso, professor? O que é essa contextualização de vocabulário? Ora, eu vejo um texto, né? Eu vejo um enunciado, e após esse enunciado tem ali um texto, um fragmento de texto todo em inglês. O que eu vou fazer? Eu vou para as alternativas e vou chutar? Não. Eu vou nesse texto e vou começar a procurar palavras que eu conheça a tradução. E dessa forma, através da junção de todo esse conjunto das palavras que eu já conheço a tradução, eu vou conseguir fazer a interpretação de forma ampla, geral, desse texto. Então eu vou conseguir responder essa questão da melhor forma possível. Porque o que é importante lembrar? A maior parte das questões de inglês, tradução e interpretação de texto. Cai gramática? Cai gramática. A parte da gramatical é bem pontual que a gente já vai ver, ok? Então, se nós conseguimos fazer essa contextualização de vocabulário, a gente vai conseguir ver o texto de uma outra forma. E tem técnicas para isso. O scanning e o skimming. Skimming, ok? A leitura ela é feita com essa técnica de scanning. Ela é semelhante ao scanner, né? O que é scanner? Né? Escanear a folha. Ou seja, eu vou olhar de cima a baixo, de um lado para o outro, de toda ela, assim, de forma ampla. E vou olhar palavras, estruturas. O scanning ele não se preocupa em ler frases inteiras. Assim, os olhos devem realizar o movimento de cima para baixo e de um canto para o outro, procurando os chamados organizadores de texto, que são números, os dados estatísticos e os
bullet points, que são as listagens. Então, a gente vai vendo esses elementos, a gente vai vendo na prática depois. Os pronomes. Então, os pronomes a gente precisa aprender. Por quê? Todas as questões gramaticais caem em forma contextualizada. Eles não vão te perguntar qual é o pronome. Então, e pronomes é uma lista. Então, depois a gente também vai ver nas questões isso, ok? Linking words, conjunções, importantes para serem usadas nas dissertações em inglês, porque possui papel fundamental em dar fluidez ao texto. Ou seja, entre uma palavra e outra, né? Quais são as conjunções que existem, né? Os verb tenses, né? Estude todos os tempos verbais, mas foque no present perfect, que não existe em português e é o mais cobrado nos vestibulares. As questões podem vir no passado, mas de uma forma contextualizada. Então preste bastante atenção no enunciado, ok? If clauses, né, as sentenças condicionais. O tema mais avançado do inglês, que é cobrado nos vestibulares, e também não é de forma explícita, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado. O aluno tem que saber ligar uma oração na outra para entender a questão. Então, qual é a relação da frase A com a frase B? Né? Tem duas informações. O que vai ligar essa informação na outra? Se a gente conseguir fazer, né, compreender essas sentenças condicionais, a gente vai conseguir responder isso, tá certo? Report speak, né? Uma questão de comunicação onde o aluno precisa recontar o que foi dito, reportando a ação feita por um terceiro. Então, o que a gente vai ter que falar na terceira pessoa, certo? Lembra do português, na terceira pessoa do singular, do plural? De que forma a gente faz isso? Então, provavelmente vai ter uma história que vai apresentar um personagem falando para outro personagem sobre a Maria. Então, se vocês conseguirem conjugar os verbos no passado simples, vocês vão conseguir fazer essa interpretação. Passive voice, né? Eles pedem para ti assinalar a alternativa que está na voz passiva. Então, a gente vai aprender quais são os elementos que caracterizam uma frase na voz passiva, certo? Esses são os elementos, né, que a gente vai precisar ver e para se aprofundar no inglês com foco em Enem vestibular, certo? Mas como nós vamos nos preparar para isso, professor? Resolução de simulados, leitura de textos, frases, poemas, porque a gente também precisa se adaptar, né? Seja poema, seja frase, seja, né, prosa, rima, enfim. Né? Os vários textos que existem no português existem no inglês, existem em qualquer outro idioma. Né? E a gente precisa se familiarizar. A gente vai estudar e refletir sobre o conteúdo gramatical, a gente precisa fazer isso. E nós vamos assistir vídeos e ouvindo vídeos, podcasts, músicas, enfim. Sugestão de aplicativo, né, para vocês irem também estudando por conta, e é o que eu uso também, eu gosto muito desses aplicativos, que é o Duolingo, né, que tem vários idiomas, então vocês vão conseguir desde o básico. Não tem problema de começar desde o básico, a gente tem que relembrar, a gente tem que aprender também, né, a gente não nasce sabendo, né. Questões Enem 2020, que é um aplicativo do Me Salva, que é extremamente bacana e importante, e o BBC Learning English. Esse é um aplicativo também muito bacana que eu tô conhecendo, eu tô gostando bastante dele, tá bom? Então, baixem um deles, ou todos eles, enfim. Então, é uma sugestão bacana para vocês estudarem, certo? Eu vou deixar como atividade dessa semana o link desse simulado de inglês. Eu quero que vocês façam ele, né? E assim que vocês copiarem, né, todo esse conteúdo, ó, eu quero que vocês copiem isso no caderno, né? Então vocês pausem o vídeo e copiem, né? Esses elementos que a gente vai estudando e que vocês podem também estudando por conta e se aprofundando em cada um melhor. Eu quero que vocês coloquem a resposta desse simulado no caderno, ok? E eu quero que vocês me enviem a foto, então, das respostas do simulado, né? Que vocês colocaram no portfólio de vocês, certo?
Não precisa copiar as questões. Eu quero que vocês tentem responder. Lá embaixo vai estar o botão para vocês verem as respostas. Procurem ver as respostas depois, né? Depois de vocês já terem feito o simulado e já terem tirado a foto com as respostas, ok? Porque daí, através das dificuldades, a gente vai progredindo nos nossos estudos. Eu vou conseguir elaborar aulas melhores, né? Focando nas dificuldades que vão surgindo ao longo da resolução das atividades, ok? Então, a princípio é isso. Eu quero que vocês comecem a responder esse simulado. É um simulado curto, ok? Através, né, do que vocês já conhecem. Não tem problema, tá? Porque daí, a partir da próxima aula, semana que vem vai ser recesso. Então, na próxima aula, eu quero, eu quero já corrigir esse simulado com essas técnicas, né? Que eu fui apresentando para vocês hoje, tá certo? Então, eu quero que vocês estudem, né? Copiem no caderno o que eu passei para vocês ali, né, em relação ao que cai na disciplina de inglês no vestibular Enem. E eu quero que vocês também uh, resolvam esse simulado e me enviem a foto, tá certo? Tem prazo para vocês me enviarem a foto, tá certo? Eu vi que na última semana ninguém respondeu, então eu quero que vocês respondam presente aqui embaixo, nos comentários também, tá certo? E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode ser pela líder, né? Sintam-se mais à vontade, então pode ser pela líder, deixar alguma mensagem, conversar, tirar dúvida, ou até mesmo sugerir alguma coisa, ok? Então seria isso, certo? Eu vou aguardar que vocês coloquem presente aqui embaixo, no horário que vocês, independente do horário que vocês estiverem vendo essa aula, e eu espero a imagem do portfólio com a resolução do simulado, tá certo? Então é isso. Bye bye.